E aí, pessoal, tudo bem? Muito boa tarde, são aí 4h15 da tarde, beleza? Nossa segunda aula de física do dia. Essa aula de física de tarde vai estar voltada cronologicamente para a turma da UERJ da tarde, tá? Então eu vou seguir o que eu já estava fazendo na turma da UERJ da tarde, o que não impede de outras pessoas de assistirem essa aula, fiquem à vontade, ok? Vamos lá. Vamos ver aqui o que nós já vimos nas aulas anteriores. No caso, foi uma aula anterior, né? Porque vocês só tiveram uma aula de física comigo, a turma da UERJ da tarde. E o que nós estudamos nessa aula? Nós vimos Sistema Internacional de Unidades, né? A importância de se adotar um sistema internacional para as unidades de diversas grandezas, certo? Estudamos sobre algarismos significativos, tá? Estudamos também sobre arredondamento, como que nós pegamos um número qualquer e arredondamos aquele número. E estudamos também sobre notação científica e ordem de grandeza, ou seja, como que eu faço para pegar um número e colocar em notação científica, certo? E naquela notação científica eu posso enxergar algo chamado como ordem de grandeza. Beleza, pessoal? No dia 17 e no dia 24 vocês não tiveram aula de física comigo, beleza? E aí hoje, no dia 31, nós estamos tendo a nossa segunda aula, tá? Vamos lá. O que nós veremos hoje? Nós começaremos a estudar algo chamado análise dimensional, beleza? O que seria análise dimensional? Eu quero mostrar a análise dimensional para vocês para que vocês possam enxergar a importância que de você enxergar unidades como se elas fossem números, beleza? Porque às vezes um conceito em física ele é transmitido e aí você coloca uma unidade lá e o aluno não entende de onde sai aquela unidade. Por exemplo, por que a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado no sistema internacional? Às vezes o aluno estranha aquilo e acaba confundindo com outras unidades. Então a ideia é que você, quando olhar para uma certa unidade de uma certa grandeza, você perceba que por ali existe uma análise dimensional, ok? E existem problemas na UERJ, principalmente na prova específica, que trabalham essa ideia de análise dimensional, de algarismos significativos e etc. Beleza? Então vamos lá, eu coloquei aqui um exemplo para vocês entenderem como é que funciona. Eu coloquei aqui o primeiro exemplo, a análise dimensional de velocidade. Então, por exemplo, ele diz, o que o problema diz aqui que eu criei? Ele diz como nós podemos calcular uma velocidade média, certo? E aí ele pede para você estudar qual é a dimensão de velocidade média, beleza? E aí, olha só, a gente sabe, né, se vocês não sabem, estão sabendo agora, e a gente vai estudar isso ainda com um pouco mais de detalhe, que a velocidade média de um corpo ela é dada pela razão entre a sua variação da posição dividido pela variação temporal, tá? Esse triângulo aqui, ó, se chama delta, beleza? Então temos delta S dividido por delta T, ok? E aí eu tenho, quando eu uso colchetes, eu estou mostrando o seguinte, eu estou estudando a unidade daquela grandeza, beleza? Então, como é que eu leio isso aqui? A unidade de velocidade média, beleza? Ou a dimensão de velocidade média, por exemplo. Tá? Então, se eu calculo a velocidade média dessa forma, a dimensão de velocidade média vai ser dada pela razão, pela divisão da dimensão de ΔS dividido pela dimensão de ΔT. Ok? Mas aí qual é a dimensão, qual é a unidade, né, de ΔS no sistema internacional? Ora, o ΔS é o comprimento. Comprimento. E comprimento, qual é a unidade de comprimento no sistema internacional? É o metro. Então aqui eu terei no numerador metro. No denominador eu tenho uma dimensão de tempo. E qual é a unidade no sistema internacional de tempo? Segundo. Beleza? Então eu tenho, no final das contas, eu tenho que a dimensão de velocidade média é o metro por segundo. Beleza? Então, por isso que quando é apresentado a ideia de velocidade média, vocês têm ali uma unidade do sistema internacional de metros por segundo. Ok? Outro exemplo, o problema fala assim,
O programa te explica como nós calculamos uma aceleração, ok? Aceleração que também é um conceito que nós veremos em física. E aí ele fala, olha, a aceleração é calculada através da divisão entre ΔV e ΔT, ou seja, a razão entre a variação de velocidade e a variação temporal, ok? Então, ou seja, se a aceleração é calculada dessa forma, eu posso pegar e estudar a dimensão de aceleração. Então, a dimensão de aceleração vai ser a dimensão de velocidade dividido pela dimensão de tempo, ok? Então, eu tenho aqui como consequência que a dimensão de aceleração vai ser isso aqui, ó. Porque o numerador é velocidade. E como é que é a velocidade no sistema internacional? É metro por segundo. Então, tem um metro por segundo no denominador. No numerador, desculpa. E no numerador, eu vou ter a dimensão de tempo. Então, eu vou ter somente segundo. Ok? A partir daqui, eu faço divisão de frações. O que eu faço aqui? Eu repito o numerador e multiplico pelo inverso do numerador, do denominador, quer dizer. Eu repito o numerador e multiplico pelo inverso do denominador. Então, o que eu tenho? Eu tenho que a dimensão de aceleração vai ser o metro por segundo, eu repeti o numerador, multiplicado pelo inverso do denominador, pelo inverso de segundo, que é 1 sobre segundo. E aí, se eu realizar essa multiplicação, eu chego no final das contas que a dimensão de aceleração vai ser a unidade de metro dividido pela unidade de segundo ao quadrado. Então, por isso que, quando apresentamos o conceito de aceleração para vocês, essa aceleração no sistema internacional vai ter uma unidade de metro por segundo ao quadrado. Tá? E aí, outro exemplo. Ele fala o seguinte, ele te explica como que nós calculamos a força resultante que atua em um corpo. Então, a força resultante é o produto entre a massa de um corpo vezes a aceleração que esse corpo vai adquirir. Tá? E aí, como é que nós podemos fazer isso? Eu sei que a força resultante é calculada dessa forma. O que me dá como consequência? Que a dimensão de força resultante vai ser a dimensão de massa vezes a dimensão de aceleração. Tá? E aí eu tenho que a força resultante, qual é a unidade de massa no sistema internacional? Quilograma, vai ficar quilograma. E aí nós vimos no slide anterior a unidade de aceleração do sistema internacional. Então, metros dividido por segundo ao quadrado. Beleza? E aí eu terei, por exemplo, no final, que a dimensão de força, né, a unidade de força vai ser quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Tá? E aí, quando nós estudarmos, por exemplo, leis de Newton, nós veremos que essa unidade aqui vai ser chamada de Newton, um N maiúsculo, beleza? Vamos lá. Então a gente fecha a parte inicial da física, né? Onde nós falamos sobre algarismos significativos, sistema de arredondamento, tá? Como nós arredondamos o número, ordem de grandeza, notação científica e também análise dimensional. É importante que vocês tenham essas ferramentas em mãos, que vocês entendam essas ferramentas que são muito básicas para vocês. Tá? Vão ser muito básicas, principalmente daqui para frente. Beleza? Tem uma lista que eu vou mandar lá no Google Classroom, que tem vários exercícios, tá? Se não me engano, tem 8 exercícios sobre esses temas. Algarismo significativo, arredondamento e análise dimensional. Tá? Problemas de vestibulares, beleza? Mas eu vou mandar ainda lá no Google Classroom. Vamos continuar com o nosso conteúdo de física, beleza? Vamos lá. Agora nós vamos começar a estudar vetores, beleza? Eu preciso apresentar para vocês o que são vetores, para que vocês entendam outras coisas que nós veremos mais para frente, tá? Primeiro, o que é um vetor? Um vetor é um segmento de reta. Ponto final. Um segmento de reta. Se vocês pensarem, por exemplo, lá na geometria básica, na geometria plana,
Você vai aprender que quando nós vemos o conceito de reta, reta ela não tem fim, uma reta é infinita. Tá? Então, se eu tiver uma reta, ela não tem fim, ela não tem bordas. Beleza? No próximo slide eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Porém, um vetor não é uma reta, é um segmento, é só um pedaço dessa reta. Beleza? E aí, esse segmento de reta, que é um vetor, vai ter, por obrigação, vai ter uma obrigatoriedade de possuir 3 características muito peculiares. Beleza? Quais são essas características? A primeira delas é o módulo, certo? O módulo de um vetor. O que é o módulo? É o tamanho. Qual é o tamanho desse segmento de reta? Beleza? E aí eu tenho 3 termos que podem aparecer para vocês, que vocês podem bater de frente com eles, que é o módulo, também pode ser chamado de intensidade do vetor, ou também pode ser chamado de tamanho. Beleza? E aí a segunda característica é a direção. Um vetor deve possuir uma direção, beleza? E a terceira é o sentido do vetor, tá? E aí eu coloquei aqui como uma espécie de bizu, que qual vai ser a direção de um vetor? Para a gente pensar na direção de um vetor, a gente tem que pensar onde é que ele está localizado. Um vetor ele vai estar localizado em uma reta, por exemplo. E a direção desse vetor vai ser a mesma direção da reta, tá? O vetor vai ter um sentido. O sentido é o sentido da seta, para onde aponta a seta do vetor. Ok? Vocês vão entender um pouco melhor no próximo slide, onde tem vetores ali para a gente trabalhar. E eu gostaria também de falar para vocês a diferença entre grandezas vetoriais e grandezas escalares. São diferenças muito, muito importantes. Tá? Vamos aqui primeiro? Vamos lá. Vamos supor. Aqui eu tenho um exemplo de um vetor. Beleza? Um exemplo de um vetor. Esse vetor eu chamei ele de A, tá? A maiúsculo. É um A com uma setinha para a direita em cima, tá? Esse vetor eu chamei ele de A. Onde é que ele está posicionado? Ele está posicionado na reta R. Essa é a reta R, beleza? E lembrando, reta não tem fim, reta é infinita. Então eu tenho aqui uma reta R, beleza? Qual é a direção desse vetor A? A direção desse vetor A é a mesma direção da reta. Então, a direção do vetor A é essa daqui, ó. A direção da reta R. Beleza? E qual é o sentido desse vetor? Ora, esse vetor pode ter 2 sentidos. Ou dessa forma, ou dessa forma. Beleza? Então, a direção deste vetor aqui, A, por exemplo, é assim, ó. A direção é assim e o sentido assim. Beleza? Então, por isso que eu coloquei lá entre aspas uma espécie de macete para que vocês possam meio que decorar isso, que qual é a direção do vetor? A direção é a da reta. Essa é a direção do vetor. Qual é o sentido? O sentido é o sentido da seta, para onde o vetor aponta. Beleza? É como se você estivesse na Presidente Dutra, na rodovia Presidente Dutra, uma estrada. Beleza? E aí essa estrada ela tem uma certa direção, que é a direção horizontal. Certo? Essa direção horizontal, por exemplo, possui 2 sentidos. O sentido para a direita e o sentido para a esquerda. Ok? Qual é a direção que o carro vai estar na Presidente Dutra? Na direção da Dutra. Mas qual o sentido? Depende. Ele pode estar ou para a direita ou para a esquerda. E aí, qual é o tamanho desse vetor? Qual é o módulo dele? Qual é a intensidade? A intensidade é 2U. Eu chamei de 2U. Eu criei esse vetor e falei que ele tem comprimento de 2U. Ele tem um tamanho de 2U. Esse U significa unidade de comprimento. Pode ser qual for. Pode ser centímetro, metro, qualquer coisa. Beleza? E aí, quando eu volto lá para falar sobre diferença de grandeza vetorial e grandeza escalar, é porque é muito importante vocês diferenciarem grandezas. Beleza? E existem 2 campos, praticamente, de grandezas, as vetoriais e as escalares. Tá? Uma grandeza vetorial, ela é automaticamente um vetor. Então, uma grandeza vetorial deve, por obrigação, possuir 3 características. Um tamanho, né, um módulo, uma direção e um sentido.
Se possuir só duas, não é um vetor. Ok? Tem que possuir as três. Já uma grandeza escalar, por exemplo, ela só possui uma característica, que é o tamanho dela. Então, por exemplo, se eu falar para vocês a grandeza velocidade. Velocidade é uma grandeza vetorial. Por quê? Porque ela possui tamanho, ela possui direção e ela possui sentido. Por exemplo, um carro anda com velocidade de 20 km por hora na Dutra, no sentido do Rio de Janeiro. Aqui nessa frase eu dei três características do vetor. 20 km por hora é a intensidade dele, a direção é a mesma direção da Dutra e o sentido do Rio de Janeiro. Beleza? Já uma grandeza escalar, ela só precisa ter tamanho. Por exemplo, se eu falar assim, eu demorei 10 minutos para chegar aqui. 10 minutos é uma grandeza escalar. Por quê? Porque ela não possui direção e não possui sentido. Beleza? Ela só possui um tamanho, que é 10 minutos. Beleza? Se eu falar, por exemplo, eu tenho 72 kg de massa. A grandeza massa é uma grandeza escalar. Por quê? Porque massa não possui direção e não possui sentido. Só possui tamanho. Ok? E aí eu coloquei aqui uma espécie de bizu, que é o seguinte, a pergunta para onde faz sentido? Então, por exemplo, se eu pensar em uma grandeza, eu vou pensar na grandeza de massa, por exemplo. Quando eu falo 72 quilos, eu tenho 72 quilos de massa. Faz sentido perguntar para onde? Não faz sentido perguntar para onde. Eu tenho 72 quilos de massa e ponto final. Eu não tenho 72 quilos de massa para a direita ou para a esquerda. Não, isso é loucura. Então, se a pergunta para onde fizer sentido, é porque aquela grandeza é vetorial. Certo? Se a pergunta para onde não fizer sentido, essa grandeza é escalar. Para vocês conseguirem entender um pouco melhor esse conceito. Tá? Então, beleza. Nós vimos o que é um vetor. Tá? Nós vimos a diferença entre um vetor e uma grandeza escalar. E vimos as três características de um vetor. Agora eu vou ver algumas operações que nós podemos fazer com um vetor. A primeira delas é multiplicação. Certo? Eu posso pegar um vetor e multiplicar por um número. Por exemplo, aqui eu tenho um vetor A de tamanho 2U na direção R. Beleza? Eu vou pegar esse vetor e vou multiplicar por 2. 2 é um número positivo. É um número que nós chamamos de escalar. Escalar é um número. Beleza? Não estranhe essa palavra. O que acontece se eu multiplicar esse vetor por 2? Esse vetor vai dobrar de tamanho, certo? Então, eu vou ter um novo vetor que vai possuir a mesma direção da reta R, o mesmo sentido, assim, porém, o seu módulo, o seu tamanho, a sua intensidade vai ser o dobro, certo? Então, se aqui eu tenho que A é igual a 2U, aqui eu teria que B, o vetor B, vai ser de 4 unidades. É o dobro de A, ou seja, o dobro de A. Okay? O que eu quero mostrar para vocês? Que eu posso pegar um vetor e multiplicar por um número qualquer. Beleza? Eu posso pegar um vetor também e dividir por um número. Neste meu exemplo, eu continuo tendo o vetor A na direção da reta R e neste sentido. Ok? E de tamanho 2 unidades de comprimento. Eu peguei esse vetor e dividi por 2. Se eu pegar esse vetor e dividir por 2, esse vetor vai possuir a metade do tamanho que ele possuía. Certo? Então, ao invés de ele ter 2 unidades, ele vai passar a ter 1 unidade de comprimento. Então, eu chamei esse vetor, por exemplo, de C, é igual a 1 unidade de comprimento. E que é a metade do vetor A. Ok? Então, eu posso pegar um vetor, multiplicar por um número ou dividir por um número. Beleza? Eu queria chamar a atenção para vocês, a atenção de vocês, do seguinte fato. Se esse número for negativo, o que acontece com o vetor? Se eu pegar um vetor e multiplicar por um número negativo, o que acontece com ele? Vamos ver.
Aqui eu continuo tendo o vetor A. O vetor A está na direção de R e neste sentido. E o vetor A possui 2 unidades de comprimento. Beleza? O que eu fiz aqui? Eu multipliquei esse vetor por -1. Eu não multipliquei esse vetor por um número positivo. Eu multipliquei esse vetor por um número negativo. O que acontece com esse vetor? Prestem atenção. Esse vetor muda o seu sentido. Beleza? Então, se eu multiplicar por -1, o vetor muda o seu sentido somente. Então, ele continua na mesma direção, que é a direção da reta R. Deixa eu voltar aqui, que eu mexi aqui. Ele continua na mesma direção, que é a direção da reta R. Ok? Porém, o seu sentido foi invertido. Ele não está mais assim. Ele está assim. Beleza? Quando eu multiplico um vetor por um número negativo, eu automaticamente mudo o sentido desse vetor. Como eu multipliquei por -1, e 1 é uma multiplicação que não altera o valor, né? Eu vou ter que B vai ser -A. Eu não alterei o tamanho do vetor. Ok? Só alterei o sentido. Beleza? Então, muito cuidado na hora de realizar operações com vetores. Beleza? O que nós podemos fazer com vetores também? Nós também podemos somar vetores. Tá? E isso é muito importante. É importante que vocês entendam como funciona, como que nós somamos vetores, porque lá para frente, quando nós formos estudar dinâmica, leis de Newton, plano inclinado, cara, vocês vão ter que dominar essas técnicas. Ok? Então, eu tenho aqui o primeiro caso, que é o caso mais simples, que é onde eu pego 2 vetores e somo. Sendo que esses 2 vetores estão na mesma direção. Eu tenho aqui a direção que eu criei, a direção da reta x. Essa é a direção, beleza? Essa seta para a direita com sinal de mais significa o referencial da minha direção. Significa qual é o sentido positivo dela, tá? E aí o que significa? Se eu tiver um vetor nessa direção e nesse sentido, eu vou ter um vetor positivo, tá? Então eu tenho aqui a direção da reta x. Eu peguei 2 vetores e coloquei nessa reta x. O vetor A e o vetor B, beleza? O vetor A possui 4 unidades de comprimento. O vetor B possui 6 unidades de comprimento. E observem que A e B estão na mesma direção e no mesmo sentido. No sentido do referencial. Tá? Como é que eu faço para somar A com B? É o caso mais simples que nós temos. É somente somar. É pegar um e colocar do lado do outro. Beleza? E se eu colocar um do lado do outro, eu vou ter um vetor soma, que eu vou chamar de vetor resultante, de tamanho 10 unidades de comprimento. Eu pego e somo essas unidades. Beleza? A direção continua a mesma direção do eixo x, né? A direção de x. O sentido continua o mesmo, para a direita. Tá? Vamos agora ver a soma de vetores quando nós temos 2 vetores que estão na mesma direção. Ó, eles estão na direção de x, porém, eles estão com sentidos contrários, sentidos opostos. Vamos ver como funciona isso. Eu tenho um vetor A de 4 unidades que está para a direita, na direção de x. Eu tenho um vetor -b que está para a esquerda, na direção de x, porém para a esquerda. Por isso que eu coloquei menos. Por quê? Porque está contra o referencial da minha direção. Ok? Então, como está contra, é -b. Como que eu faço para somar A com B? Eu simplesmente, vamos supor que eu coloque um embaixo do outro. Quem vai ganhar de tamanho, entre aspas? O B vai ganhar do A. Em quantas unidades? 2. Em qual sentido? Para a esquerda. Então, o meu vetor resultante vai possuir a mesma direção de x, porém o sentido contrário do referencial. Beleza? O sentido para a esquerda.
Então, por isso que eu coloco menos aqui. É um vetor contrário ao referencial. Menos A mais B, né? A mais B é o vetor resultante, vai ter 2 unidades de comprimento. Ok? Então, mesma direção e mesmo sentido é fácil. Mesma direção e sentidos opostos também, não tem mistério. Temos outro exemplo aqui. Olha só. Eu tenho 2 vetores ainda na mesma direção de x, e o sentido de x, né, o referencial é para a direita. E agora eu tenho o vetor A, que vale 4u, e B, no caso menos B, que vale 3u. Por que menos B? Porque B está para a esquerda, está contra o meu referencial. Tá? E aí, se eu colocar esse vetor um embaixo do outro, quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Justamente o vetor A. Em quantas unidades? Uma unidade. Tá? E aqui está errado, tá? Gostaria que vocês prestassem atenção, eu coloquei errado. Aqui é uma unidade e aqui é positivo. Eu coloquei errado. Então, quando na hora de mandar para vocês, eu vou tentar acrescentar. Eu vou ter um vetor resultante que vai ser positivo no mesmo sentido do referencial e de uma unidade de comprimento. Beleza? E na mesma direção de x. Tá? Vamos lá. Porém, nem tudo vai ser sempre fácil. Tá? Vocês terão diversas ocasiões onde vocês vão ter que somar vetores em direções completamente distintas. Beleza? E como é que se dá essa soma? Certo? Principalmente lá no plano inclinado, quando vocês precisarem somar vetores, vocês vão ver que aqueles vetores estão em direções distintas. Tá? É só um exemplo, tá? Existem várias situações de vetores de direções distintas. Então, por exemplo, aqui eu tenho o vetor A, que está na direção da reta R. Essa é a direção da reta. E o sentido de A é assim, ó. Beleza? E eu tenho o vetor B, que está na direção da reta S. Essa é a reta S. Beleza? E o sentido de B é assim. Tá? Então eu tenho vetores que estão em direções completamente diferentes. Não estão mais na mesma direção. Como é que nós vamos realizar essa soma? É tranquilo, eu vou pegar a origem de cada vetor e colocar junto. Então, olha só, aqui está a origem de A, aqui está a origem de B, beleza? Eu vou pegar essas origens e colocar uma na outra, ok? E aí eu vou perceber que quando eu fizer isso, pegar a origem de A, colocar com a origem de B, eu vou formar um ângulo entre esses dois vetores. Eu chamei esse ângulo de θ. Ok? E aí, como é que eu vou fazer essa soma de vetor? Pensa no seguinte. Pega o vetor A, pensa numa reta que seja paralela ao vetor A e que passe na ponta de B. Aqui está a reta paralela ao vetor A e que está na ponta de B. Agora pensa no vetor B. Aqui está o vetor B. Pensa em uma reta paralela ao vetor B e que está na ponta de A. Aqui está a reta paralela ao vetor B que está na ponta de A. Eu vou perceber que essas retas paralelas vão se cruzar. E é um ponto importante. Por quê? Porque vai ser justamente para onde vai apontar o meu vetor resultante, o meu vetor soma. Então, o meu vetor soma vai sair da origem de A e B e vai terminar no encontro dessas duas retas. Beleza? Então, eu teria aqui o meu vetor soma, o meu vetor resultante, que eu chamei de C, por exemplo. Tá? E aí, como é que eu calculo o tamanho? Lucas, tem como eu calcular o tamanho de C? Porque, olha só, nesses casos aqui, a gente calculava o tamanho. Eram vetores em direções iguais, nas mesmas direções. E a gente conseguia calcular o tamanho do vetor resultante. E aqui, tem como calcular o tamanho? Tem como. Vocês vão usar uma regra
né, uma técnica que nós na física chamamos de regra do paralelogramo. Por quê? Porque nós formamos um paralelogramo aqui, tá? E nesse paralelogramo vocês vão aplicar o que na geometria plana, na geometria básica, né, na geometria plana, é chamado de lei dos cossenos. E como é que funciona isso? O tamanho do vetor C, né, o tamanho do vetor soma, o vetor resultante, vai ser dado por essa expressão aqui. Tá? O C ao quadrado vai ser igual ao A ao quadrado, tamanho de A ao quadrado, mais o tamanho de B ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo entre A e B. Tá? Essa é a chamada lei dos cossenos. Ok? E essa é a chamada regra do paralelogramo. Você pode calcular a soma de vetores com direções distintas dessa forma. Beleza? E aí tem um caso muito particular, que é o caso onde θ é 90. Vamos supor que o ângulo θ aqui seja de 90 graus. Se θ for 90, eu terei aqui o cosseno de 90. E o cosseno de 90 é zero. Então eu vou ter menos 2 vezes A vezes B vezes zero. E tudo isso dá zero. Então, no final das contas, eu fico só com essa expressão aqui. C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso se θ for 90. Tá? Θ pode ser qualquer ângulo. E vocês podem usar essa ferramenta para calcular a soma de vetores com direções distintas com qualquer ângulo. Beleza? Como é que eu faço subtração de vetor? É muito tranquilo, tá? Fazer subtração é praticamente fazer uma soma, beleza? Prestem atenção. Aqui eu tenho o vetor A na direção da reta R e neste sentido. Aqui eu tenho o vetor B na direção da reta S e neste sentido. Vamos supor, por exemplo, que eu queira fazer o vetor B menos o vetor A. Fazer B menos A é praticamente fazer o seguinte. Eu tenho que pegar o vetor A e inverter o sentido. Beleza? Porque eu estarei fazendo menos A. E vocês lembram que quando nós pegamos um vetor e multiplicamos por menos 1, o seu sentido inverte? Então, o A não vai ter mais esse sentido. Vai ter esse sentido. Para baixo, beleza? Então, eu vou ter o vetor B mais o vetor oposto de A, ok? E aí, olha o que acontece. A partir daqui eu posso aplicar a técnica de soma, a técnica de lei de cossenos, porque é praticamente uma soma. Eu só inverti o sentido do vetor, tá? Então eu vou ter aqui uma reta paralela a B, uma reta paralela a A, tá? E aqui nesse ponto de encontro vai ser o ponto onde o nosso vetor resultante vai apontar. Então aqui está o vetor soma. E aqui o nosso ângulo θ. Como é que eu calculo o vetor soma? Desta mesma forma. Tá? C ao quadrado, blá, 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 lei dos cossenos. Ok? Então percebam, fazer subtração, vocês têm que lembrar que vocês vão ter que inverter o sentido de um vetor. O vetor que está sendo subtraído. Beleza? No caso aqui, eu estou fazendo B menos A, e aí eu vou inverter o sentido de A. A partir do momento que eu inverto o sentido de A, eu só realizo uma soma. Ok? Vamos lá. Para fechar a parte teórica de hoje, vamos aprender também uma técnica, né? Vamos ver uma técnica que é muito importante, que se chama decomposição de vetor. Quando vocês forem ver trabalho de uma força, plano inclinado, força resultante, vocês vão ter que lidar muito com projeção ou decomposição de vetor. Tá? Tem dois nomes, decomposição ou projeção. E por que isso é importante? Tá? Vamos olhar primeiro para esse vetor aqui, o vetor V. Eu criei esse vetor, um exemplo. Tá? E aí vamos supor que eu imagine o plano cartesiano XY. Ó, x, y.
beleza? Eu vou pegar a origem do vetor V e colocar na origem desse plano cartesiano. Olha o que eu tenho. Eu tenho um vetor assim, beleza? Eu peguei o vetor V e coloquei na origem do plano cartesiano. O que eu percebo? Eu percebo que eu tenho duas direções importantes, que são a direção X e a direção Y, beleza? E eu vejo que o vetor V não está em nenhuma dessas direções. E isso é um problema. Isso é um problema porque dificulta o estudo do vetor, ok? Então, no que consiste a técnica de decomposição? É eu fazer que o vetor V possua um valor em X e possua também um valor em Y, ok? Então, olha só, como é que funciona? Eu vou ter aqui o vetor V que não está em X e não está em Y. Aqui em X eu vou ter a projeção do vetor V no eixo X, que eu chamei de Vx, por exemplo. Em Y eu vou ter a projeção do vetor V em Y, e eu chamei de Vy, beleza? E aí eu vejo aqui, por exemplo, que eu tenho um ângulo θ que está entre V e Vx. Isso nos dá a possibilidade de calcular o tamanho de Vx e o tamanho de Vy. E como é que nós calculamos? O Vx vai ser calculado através do produto de V vezes o cosseno de θ. E o Vy vai ser calculado através do produto de V vezes o seno de θ. Certo? Então, por que é importante a técnica da decomposição, pessoal? Para você fazer com que o vetor que não está nem em X nem em Y esteja em X e em Y, beleza? Porque isso facilita o estudo do vetor. Você consegue encontrar valores para Vx e Vy, ok? E aí, existe um macetinho, né, que vocês utilizam para calcular o tamanho de Vx e Vy, né? Vocês têm que pensar aonde está o seu ângulo θ. Por exemplo, o ângulo θ está entre V e Vx. Quem é que está colado com o ângulo θ? O Vx ou o Vy? O Vx. O Vx está com o θ. O Vx está colado com o θ. Então o Vx vai ser calculado através do cosseno. Colado com cosseno. Então o Vx é V cosseno θ. Quem é Vy? O Vy está sem o θ. Beleza? Então, Vy vai ser V seno de θ. Ok? Vai ser sempre assim? Não, não vai ser sempre assim. Vai depender de onde está o seu ângulo θ. Olha só o seguinte exemplo. Neste exemplo, eu tenho que o θ está entre Vy e V. Beleza? Então, como é que eu calculo Vy? O Vy não está com θ, não está colado com θ. Então, o Vy vai ser V cosseno θ. Beleza? E o Vx? O Vx está sem o θ. O Vx é calculado através de V seno θ. Beleza? Vocês conseguem provar essas relações através de relações trigonométricas, de seno e cosseno. Mas aí não vale aqui gastar o tempo com isso. Beleza? Ok? A parte teórica de hoje termina aqui. Tá? Vamos pensar em alguns problemas relacionados aos temas que nós já vimos, só para a gente fechar a aula de hoje, beleza? Vamos ver aqui. Nós temos um problema que vai tratar sobre análise dimensional. O que o problema vai te dizer? Ele vai te dizer que nós temos uma força, que é chamada de força de atrito. Ela vai ser calculada por um produto de K vezes V ao quadrado, onde K é um número adimensional, beleza? E V é a velocidade do corpo, beleza? E aí ele fala que a força está em Newton e que V está em metro por segundo. Essas são as unidades que ele nos dá, beleza? E aí ele pergunta qual vai ser a dimensão de K, beleza? Qual vai ser a dimensão de K? K não é adimensional, beleza? K possui dimensão,
ok? Então, olha só. Eu tenho que a força de atrito é calculada por kV ao quadrado. E ele me deu as seguintes informações. Que a força de atrito a força de atrito vai ter uma unidade de Newton, certo? E a velocidade de metro por segundo. Beleza? Através dessa expressão, eu consigo calcular, eu consigo encontrar a unidade de K. Eu tenho só, se eu calculo por essa expressão, eu posso fazer que a dimensão da força vai ser igual à dimensão de K vezes a dimensão de velocidade ao quadrado. Tá? A partir daqui eu vou isolar a dimensão de K. Eu vou pegar o V ao quadrado, vou jogar para o outro lado da equação dividindo. Beleza? E aí eu vou ter que a dimensão de K é φ sobre V ao quadrado. Agora é só substituir as unidades. Ele falou que a unidade de φ é Newton, aí eu substituí. E a unidade de velocidade é metro por segundo. Mas é metro por segundo tudo isso ao quadrado, porque a velocidade está ao quadrado. Tá? E aí eu tenho que a dimensão de K é Newton sobre metro ao quadrado dividido por segundo ao quadrado. Aqui eu repito o numerador e multiplico pelo inverso do denominador. Então, a dimensão de K vai ser Newton vezes segundo ao quadrado dividido por metro ao quadrado. E aí, finalmente, eu tenho que a dimensão de K é Newton vezes segundo ao quadrado, tudo isso dividido por metro ao quadrado. Isso nos dá como alternativa a letra A como resposta. Beleza? Um problema que fala sobre análise dimensional, certo? Pede para vocês estudarem a dimensão de uma determinada grandeza, certo? E aí vocês veem que lidar com unidades é a mesma coisa que lidar com números. Vamos ver o próximo problema? Deixa eu botar aqui para vocês verem. Olha só, um problema da PUC do Rio de Janeiro. Um problema tranquilo de fazer, tá? Um problema que vai tratar sobre algarismos significativos, beleza? O que ele fala? Ele fala que o estudante realizou um experimento no laboratório para determinar o calor específico de um metal. E aí, o que o estudante achou? O estudante achou, deixa eu sublinhar aqui para vocês, o estudante achou esse valor aqui, ó. Beleza? 0,0320154. Beleza? Esse seria o calor específico que o estudante encontrou no seu laboratório. Beleza? O que o problema pede? O problema pede para você estudar, para você expressar esse valor com 3 algarismos significativos. Primeiro, eu tenho aqui um número. Vamos descobrir quantos algarismos significativos ele possui. Lembrem, 0 à esquerda do primeiro número diferente de 0 não é algarismo significativo. Então, esses dois primeiros zeros não são algarismos significativos. Então, eu tenho 3, 2, 0, 1, 5, 4. Eu tenho um número com 6 algarismos significativos. Beleza? 6 algarismos significativos. Ok? E aí ele quer que você pegue esse número com 6 algarismos significativos e escreva esse número somente com 3. O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar retirar 3 algarismos significativos desse número. E a partir do momento que eu retiro, eu vou ter que retirar primeiro o 4, depois o 5, depois o 1. E quem vai restar? Vai restar 0,0320. Esse vai ser o nosso número com 3 algarismos significativos. E isso nos dá como resposta a alternativa de letra C de casa. Tá? E aí nós fechamos a aula de hoje. Beleza, pessoal? Nós fechamos a aula de hoje. Na próxima terça-feira, na terça-feira que vem, à tarde, continuaremos com o conteúdo teórico. Tá? Quem puder assistir, hoje teve aula de física lançada para a turma da UERJ de manhã. Quem puder assistir, assistam. É importante que vocês assistam, beleza? Nós falaremos justamente sobre isso na terça-feira que vem, né? Na terça-feira que vem à tarde, falaremos sobre velocidade média, falaremos sobre coisas que eu falei de manhã, tá? Porque a turma da UERJ de manhã está um pouquinho
mais adiantado do que vocês, beleza? Esse material aqui eu vou disponibilizar para vocês em PDF, tá? Lá no Google Classroom. E vou disponibilizar também a lista de exercícios que possui esses exercícios aqui que nós fizemos e possui outros exercícios, tá? E também vou disponibilizar o gabarito dessa lista. Beleza, pessoal? Galera, nós aqui do Instituto Educate estamos fazendo um grande esforço para trazer aulas para vocês, tá? Espero que vocês estejam engajados nessa com a gente, para a gente não ficar atrasado, tá? Tivemos a notícia hoje, no dia 31 de março, de que o primeiro exame de qualificação foi temporariamente suspenso. Muito provavelmente eles vão colocar a data mais para frente para a prova. Isso é uma boa notícia, porque vocês vão ter mais tempo para estudar, mas vocês vão ter mais tempo para estudar se vocês estiverem estudando agora. Porque se vocês deixarem para estudar só quando voltarem às aulas presenciais, vocês vão perder tempo, beleza? Então, estudem em casa, assistam às nossas aulas, peguem material extra. Cara, vocês têm o Descomplica, que é uma plataforma maravilhosa. Espero que vocês estejam gostando do trabalho que nós estamos fazendo, estamos nos empenhando e fazendo o melhor que nós podemos. Beleza? Um grande abraço para vocês, uma boa semana e um ótimo fim de semana também. Nos vemos na terça-feira que vem com Física. Amanhã nós nos vemos na turma de pré-militar em inglês, beleza? À tarde. Valeu!